Uma das faltas que são mais comuns na informação dentro dos relacionamentos é com respeito a dinheiro. Você sabe que no nosso sistema de educação, na escola, pouco aprendemos sobre realmente administrar dinheiro. A gente aprende sobre muitas outras coisas que são questionáveis em termos de benefício. Você aprende até como somar o dinheiro. Você aprende a somar. Mas a matemática. Matemática, mas você não sabe como lidar com o dinheiro. Administrar, né? Exatamente. Administrar o dinheiro, né? A educação financeira, que é outra coisa. Aí, que usa matemática, mas não é só matemática. Tá aí, né? outra matéria que nós deveríamos acrescentar também, se nós tivéssemos poderes aqui no Brasil. No currículo educacional. Bom, e por isso, quando as pessoas se tornam adultas, elas têm muitos problemas com respeito a dinheiro, né? Não sabem administrar a vida financeira. E poucas coisas geram mais discussões, mais discórdias entre casais do que o assunto de dinheiro, né? Aquelas brigas de por que você comprou isso? Mas eu queria comprar agora, por que a gente não compra agora? A gente tem o dinheiro. Por que você é tão pão duro, tão mão de vaca? Né? Então as brigas sempre giram em torno de alguma coisa relacionada a dinheiro. Aliás, a maioria dessas brigas. Então vamos falar sobre 3 coisas que os casais podem fazer para evitar essas brigas. A primeira coisa é evitar ficar jogando a culpa sobre o outro. A pessoa tem que entender que as decisões tomadas sobre dinheiro pelos indivíduos dentro de um casamento normalmente são influenciadas pela maneira que essas pessoas aprenderam a usar o dinheiro, pela maneira que elas veem o dinheiro. Por exemplo, algumas pessoas veem o dinheiro como uma ferramenta de segurança, de proteção. Em outras palavras, eu preciso ter um dinheiro para que, se amanhã, por exemplo, alguém aqui em casa ficar doente, eu tenho dinheiro para pagar um médico, para pagar um remédio. Então é uma ferramenta de proteção. Muitos veem o dinheiro primordialmente como uma ferramenta de proteção. Se eu perder o emprego amanhã, eu preciso ter esse dinheiro aqui guardado para casos de emergência. Muito bem. Então dinheiro é visto como segurança por muitas pessoas. Para outras pessoas, dinheiro é visto como uma ferramenta de prazer. Ou seja, eu tenho dinheiro, eu quero viajar, eu quero comprar essa bolsa, eu quero comprar esse carro, aquela moto, aquele sonho de infância. Eu vou comprar, porque eu gosto disso e vai me fazer feliz. Quer dizer, ela também precisa da segurança do dinheiro, mas às vezes esse tipo de pessoa coloca o prazer acima da necessidade de segurança. E normalmente os casais têm essas duas diferenças, né? Um é mais para a segurança e outro é mais para gastar, para usar o dinheiro para o seu próprio prazer. E aí o que acontece? Porque normalmente assim, raramente eu vejo, não sei se você já viu, Renato, mas eu não me lembro de nenhum casal que os dois são assim bem cuidadosos com o dinheiro, de não gastar nada. Nada, absolutamente nada. Sempre tem um que gasta mais, sempre tem um que, se pudesse, usaria mais, né? Quer dizer, só por isso você já vê que existe essa diferença e que vai dar problema se a pessoa não souber lidar com essa diferença. Porque não quer dizer que um está mais certo que o outro, né? São maneiras diferentes de ver o dinheiro, de usar o dinheiro. O problema é a falta de equilíbrio e querer impor sobre o outro a sua maneira de usar o dinheiro, como em todas as áreas dentro do casamento. Então, não fique culpando a outra pessoa, julgando a outra pessoa. Você tem que entender as maneiras diferentes que o dinheiro é visto dentro do casamento. E em vez de ficar culpando, é melhor vocês falarem sobre o assunto que está em questão. Essa conta que está atrasada, essa conta que a gente tem que pagar e não temos o dinheiro. Em vez de ficar falando, é culpa sua que a gente não tem dinheiro, vamos falar sobre como nós vamos resolver esse problema agora, né? Em vez de ficar culpando a outra pessoa. Eu aprendi a lidar com essa situação porque nós temos essa diferença. O Renato é mais de segurar e eu sou mais de gastar. E eu aprendi a lidar com essa situação da seguinte forma: se o Renato se sente melhor tendo o dinheiro guardado,
Então eu sempre vou ter um dinheiro guardado. O que antes, no início do nosso casamento, eu não entendia. Tinha o dinheiro, eu achava, bom, eu posso gastar esse dinheiro aqui, todinho, né? Até chegar no final do mês e ter outro. Era assim, eu não tinha essa visão de guardar. Loucura, né? Não, se eu tinha o dinheiro, paguei as contas, sobrou alguma coisa, vou usar. Vou usar, tô precisando, quero, vou usar. Não tinha essa... O Renato não. O Renato, o que sobrar, guarda debaixo de 7 chaves. Então, nós tivemos essa diferença. Inclusive, teve uma época até que o Renato tirou o cartão de crédito de mim, porque a gente não estava conseguindo lidar com essa diferença. Errado. Eu vou só para pontuar aqui, foi errado, não resolve o problema você tirar o cartão de crédito, a carteira, porque o que você quer não é que a pessoa não tenha cartão de crédito. O que você quer é que a pessoa aprenda a usar o cartão de crédito. Pois não. Então, o que a gente fez? Depois da gente aprender, né, que não é assim, então eu comecei a guardar. Então, toda vez tinha que ter dinheiro. Se o Renato perguntasse assim, tem dinheiro na conta? Tem. Nunca pode não ter. Nunca pode não ter. Tem que ter. Então, por exemplo, se eu quero comprar uma coisa, se não der para ter dinheiro na conta, então eu não posso comprar. Então eu comecei a viver assim, sempre tendo um dinheiro guardado. Então, se eu peço alguma coisa para ele e ele fala, a gente tem dinheiro para comprar isso? Tem. Então tá bom. E nós procuramos nunca comprar nada a crédito. Se não podemos comprar, não vamos comprar. Porque, enfim, é uma coisa nossa, pessoal. Bom, essa é a primeira coisa. Segunda dica, seja honesto sobre os seus gastos. Ou seja, não esconda do seu parceiro o que você gastou, tentando se esquivar, escapar, tentando tirar vantagem do fato do que o outro não vai saber ou pode não saber, ou do fato que foi com o meu dinheiro. Não, sejam transparentes sobre os gastos de vocês. Isso vai eliminar muitas questões, não só de dinheiro, como também de confiança, porque se você fizer isso, sempre virá a questão: que mais? O que mais ela está escondendo de mim? O que mais ele está escondendo de mim? Tá? Então, sejam honestos sobre os gastos. E terceira coisa, descubram quem é melhor em qual papel na economia do casal. Quer dizer, quem é o melhor contabilista dentro da família, né? Quem é o melhor contabilista do casal? É a esposa, que é mais organizada, é a esposa que gosta de colocar tudo lá nas planilhas, no computador, que é organizada com as pastinhas dela de todos os recibos por meses do ano, até coloridos diferentes, cores diferentes. É ela que é organizada dessa forma, então deixe ela organizar as finanças da família. Que não significa dizer que ela vai tomar as decisões sozinha, mas ela é organizada, então tire vantagem disso. Alguém é mais econômico, então que ele fique responsável da parte da economia da família. A gente precisa guardar para isso o planejamento do que vamos fazer lá na frente, como falamos há pouco. Se um casal prefere não fazer nada a crédito, comprar nada a crédito, então alguém tem que fazer o planejamento de como nós vamos economizar e quanto para podermos ter X de dinheiro para tal dia, tal época, podermos comprar isso que nós queremos. Então alguém precisa assumir este papel. E os dois têm qualidades, habilidades diferentes. Quando os dois se permitem encaixar nas suas próprias habilidades, eles fazem uma equipe perfeita. Eu gostaria até de comentar sobre um casal que nós ficamos sabendo da situação deles, porque é bem difícil quando a situação é assim. Olha, ele só que ganhava dinheiro, só ele tinha um salário, ela não. Então, ele segurava todo o dinheiro, não deixava nada com ela, nada nas mãos dela, porque ele queria comprar um monte de coisa, ele queria pagar as contas e ele queria comprar as coisas, computador, celular, o que ele queria. E ela não tinha direito nenhum a nada. E sempre ele se colocava em primeiro lugar, sempre eram as necessidades dele. Então, isso é muito errado, mesmo que o salário seja dele, né? Ele que esteja trabalhando, mas ela não está trabalhando com ele, ganhando dinheiro, mas ela está ajudando ele também. Claro. Então, os homens que às vezes até pensam assim, minha mulher tinha que trabalhar para ajudar, para contribuir, às vezes nem precisava, mas quer que a mulher também coloque dinheiro para ter mais coisas, às vezes, e até deixa a criança sozinha,
numa creche, tem que entender que, por mais que o mundo mudou e que as mulheres hoje trabalham, isso não quer dizer que elas só têm valor se elas trabalharem. Que o dinheiro, agora, se ela quer ter dinheiro, ela tem que trabalhar. É uma questão que no direito, nos tribunais de família, é bem dividido, é bem sabido que, mesmo que um cônjuge não tenha trabalhado, no caso normalmente a esposa, digamos que ela foi sempre do lar, nunca trabalhou fora, não teve salário, o marido foi quem sempre trabalhou. No caso de um divórcio, não importa se ela nunca trabalhou, a divisão será 50-50. Não importa se ela não trabalhou. O que importa, o que a lei prevê é o seguinte: você só trabalhou, o marido trabalhou, mas ela ajudou você a construir o que você tem. Então é 50-50. Até para trabalhar ele precisou dela. Né? Então isso é errado, isso é uma maneira muito... Isso é muito novo, né, Renato? Isso é uma coisa que até está acontecendo agora, de tempos para cá. Sintoma, né, do egoísmo. Porque antes um homem casava e sabia que ele ia ter que cuidar da esposa dele, ia ter que prover para a família dele. Não tinha essa coisa de meu dinheiro, seu dinheiro. Né? Então descubra o papel de cada um dentro do casamento. Aí você tem dicas de como lidar com as finanças e não deixar com que o dinheiro traga problemas para a relação de vocês, tá bom?